Agora no Espaço Mulher Entrevista. Bom dia, bom dia. Que alegria estarmos juntos mais uma vez. E nessa manhã, uma manhã tão especial que preparou o Senhor para nós. E com muita alegria, vamos receber aqui essa convidada especial. Vou deixá-la apresentar. Fique à vontade, doutora Ednei. Fala um pouquinho de você. Quem é a doutora Ednei? Para que nossos ouvintes conheçam um pouquinho de você. Bom, eu sou Ednei, mãe de 2 meninos, sou médica ginecologista, sou professora da UESB e coordeno o serviço de doação de órgãos da região sudoeste, Vitória da Conquista, e abrange algumas cidades próximas. Que maravilha. Doutora Ednei, fala um pouquinho sobre esse processo de transplante de órgãos, para que os ouvintes entendam melhor. A doação de órgãos, hoje o nosso maior empecilho é a negativa da família. Porque não é um assunto debatido em casa, falar de morte, de doação. Então, não é uma coisa. Então, são coisas que você vê esse papo em alguns familiares que tem alguém que está na fila para receber um órgão. Aí você pode até ouvir falar nisso. Os profissionais que estão ligados a isso aqui, ou que têm algum conhecimento. Mas ninguém fala em morte. Quando a gente vê casos assim, quando eu morrer, quero que doe tudo. Já vem você com essa conversa de morte. Sim. Não é. E a gente fala que a possibilidade de você vir receber um órgão é muito maior de você vir precisar do que você vir a ser um doador. Então, a gente tem hoje uma fila imensa de gente esperando por um órgão para melhorar a qualidade de vida ou para viver, porque tem os 2 tipos de transplante, aquele que vai salvar a vida e aquele que melhora a qualidade de vida. No caso que melhora a qualidade de vida, os principais são a visão, né, o transplante de córnea, e o de rim, que só quem está no processo de hemodiálise sabe que são 3 dias ser ligado numa máquina um turno todo, e aí sai dali e tem um mal-estar horrível, que às vezes o paciente passa mal. Quando ele está melhorando, voltando ao normal dele, já está na hora da doação. E aqueles que precisam de pulmão, coração e fígado, que se não receber de imediato, eles vão morrer. Então, a gente tem que trabalhar essa cultura. Bora falar sobre doação, porque a maioria das famílias chega mas ele nunca falou em vida que era doador. Tem, assim, o preconceito. Será que não vai deformar o corpo? Não deforma. Se você é uma pessoa, já teve gente que doou, você não quero que saiba. Você não tem como saber que houve doação de córnea, de órgãos, também não tem, porque o corpo é entregue em perfeitas condições. Tem gente e pessoas que falam assim, mas eu quero voltar com o corpo íntegro. Mas quando você enterra, o corpo se decompõe. O que está íntegro é o seu espírito, independente da crença. Então, o corpo se decompõe. Então, é um ato de amor, que você não tem noção da importância para quem está recebendo, que vai manter a vida daquele indivíduo. E, às vezes, são famílias que dependem, e um pai, uma mãe, um filho, vira e mexe, a gente vê alguma coisa na televisão falando sobre isso. Então, assim, a gente tem melhorado muito, era bem pior. Verdade. Doutora, eu gostaria que você falasse um pouquinho quais são os órgãos que podem ser transplantados, para que o nosso ouvinte entenda melhor. Tudo, até a pele. Cabelo, não transplanta cabelo, para quem quer. Então, osso, pele, olhos, já teve casos de até face ser transplantada, de gente que sofreu queimadura por ácido e pegou a constituição de uma e transplantou a pele toda, a face. Então, ou seja, é um nariz novo, uma boca nova. Então, até esses casos tem. Então, tudo você pode transplantar. Tudo. É um tema amplo e bem interessante, hein, doutora? Uhum. E quais os riscos e benefícios do transplante? Fala um pouquinho pra gente. Não, a doação que entrega não tem risco nenhum. Né? Então, esse risco não tem, porque a pessoa já está morta, no caso de morte encefálica. Alguns casos que tem transplante intervivos, porque você não tem, então, familiares que doam um pedaço do fígado, que pode acontecer, um rim, que o que é mais comum é a doação de rim. Fora os outros órgãos não tem como, mas esses, assim, são o que acontece. Então, assim, nesse caso, para quem doa, que é a doação intervivos, existe o risco cirúrgico,
risco de complicação, vai que esse indivíduo fica só com rim, tem algum problema futuro, tem a cálculo e esses riscos são para esses casos de doadores vivos. Fora disso, não. O receptor, claro que existe risco de rejeição, tem pacientes que são transplantados mais de uma vez, mas ele está ali, se ele não for aquilo ali, ele não tem uma opção. Então, são casos raros que tem risco de não aceitar aquele órgão e você ter que ser retransplantado. Mas a maioria melhora a qualidade de vida, tem medicações que eles usam e estão aí, frente, atuando, trabalhando. São pessoas que, se você não disser que foi transplantado, você não sabe. Exatamente, porque os benefícios superam, não é Os isso? riscos, muito. A compatibilidade entre doador e receptor, doutora Ednei? Pois é, a gente começa primeiro pelo biotipo. Então, assim, o que é mais... O tipo sanguíneo, Sim. Primeiro você tem que ver quem é o primeiro da fila, que é o mesmo tipo sanguíneo daquele doador. Esse é um fator importante. Segundo, por exemplo, você não tem como transplantar um coração de uma criança num adulto ou vice-versa, de um adulto em uma criança, porque ele vai crescer. Então, você tem essa questão de compatibilidade biofísico, tipo físico, tudo direitinho para fazer esse transplante. Então, criança vai doar para criança. Sim. Então, mas hoje você ampliou as idades também. Então, tem pacientes com mais de 70 que estão vivendo mais, que são doadores e você aceita. Então, essa questão da doação do tipo sanguíneo, você tem que ver assim. É uma logística muito grande. Então, primeiro você vai ver se a família aceita doar. Segundo, se o primeiro da fila está em condições de receber, se ele não está com alguma infecção, algum problema, e se ele aceita receber. Sim. Aí, depois disso, você vai ver o captador que vai captar, a equipe que vai transplantar é outra. E tem a questão da logística toda, na hora que está captando, para conectar com a equipe que vai transplantar. A gente tem a questão do espaço aéreo para conectar, para transplantar esses órgãos quando vai para um local mais distante. E uma coisa que o povo não sabe às vezes, que vai demorar, mas a gente tem que ver a questão do espaço aéreo e também o seguinte, se eu mando um órgão para Salvador, para qualquer outra cidade, eu tenho que saber se do aeroporto até o hospital não está tendo nenhum problema. Porque, por exemplo, se tem um acidente, Salvador, principalmente Salvador, na paralela, tem qualquer acidente, o tráfego está parado, eu vou ter que arranjar uma moto para transplantar, mais de uma moto, para poder levar esse órgão, às vezes até um helicóptero. Então, existe uma logística, tem hora que o pessoal acha assim, doei, tirou, pronto, vai guardar, mas não é assim. Tem órgãos que entre você tirar e transplantar, você só tem 4 horas. Então, a gente tem que ter esses conhecimentos tudo direitinho. E outra coisa que é importante também é que hoje o diagnóstico de morte encefálica é uma coisa que é bem estabelecida. Então, o Brasil é o que tem um protocolo mais rigoroso para o diagnóstico de morte encefálica em relação aos outros países. É o país que tem um protocolo mais rigoroso. Então, não existe dizer que não está morto. Porque às vezes a pessoa, mas está ali, os órgãos estão batendo. Está batendo porque tem um aparelho e medicação. Parou aquilo ali, para tudo. Então, a questão de aceitar a morte também é outro problema. E uma coisa que a gente tem muita dificuldade é isso. Acabou de dar o diagnóstico de morte encefálica, a gente está ali entrevistando. E as pessoas acham que a gente não tem coração. Eu nem vivi o luto ainda, mas a gente também não tem tempo, porque a cada tempo que passou do diagnóstico, aqueles órgãos vão perdendo suas funções. Então, às vezes, aquele corpo para de funcionar tudo antes de a gente conseguir captar aqueles órgãos. Exatamente. Doutora Ednei, tem idade limite para fazer transplante? Tem. Para transplantar, hoje com aumento, assim, para doação, sim. Tem alguns casos. Então, por exemplo, bebês têm uma faixa etária para transplantar. Então, porque muitos pequenos, por exemplo, até 7 dias você não recebe doação, porque tem vários fatores que podem estar ligados com aquele quadro de coma. Então, nesses casos, não. Você só admite depois disso. E também a questão da doação, até os 70 anos você aceita, porque ali você ainda aceita doar. Mas para receber, você pode receber qualquer idade. Qualquer idade você recebe necessitando. Então, porque receber uma coisa para doar outra. A questão do limite do funcionamento dos órgãos.
A criança, porque até 7 meses, pode ter algum problema metabólico, alguma coisa na gestação, então você não tem como identificar, o tempo é muito curto, então você não faz. E, e para receber, qualquer idade você recebe. Não tem limite de idade para receber, não. Excelente. Doutora Ednei, eu vi uma pesquisa que fala que o órgão mais transplantado aqui no Brasil é o rim, né? Seguido da córnea, e fígado e medula óssea. Fala um pouquinho dessa pesquisa que eles estão focando mais nesses últimos dias, né? Para que as pessoas tenham mais esse entendimento e conhecimento também, não é isso? É que, na verdade, o rim está sempre em primeiro lugar porque você tem muito mais falência renal por vários problemas, infecções, algumas doenças genéticas, já nasceu com problema, então você tem mais. E quando você doa, você já tem 2 rins. E a questão também ser maior, porque a gente tem mais equipes que transplantam rim, fígado. Então, por exemplo, na Bahia a gente ficou um tempão sem ter ninguém que transplantasse coração e pulmão. Então, isso é um grande problema. Você ter órgãos que transplantem pulmão e coração hoje é um problema nacional. Então, a Bahia a gente estava sem, está retornando de novo. Então, isso é uma questão. Segundo, porque demora tanto em receber esse órgão que os pacientes morrem na fila esperando. Então, por isso. E aquela questão do rim, por que que tem? O rim, ele tem uma terapia substitutiva, que era a hemodiálise. Então, ele está vivo ali, porque tem uma máquina fazendo a função do rim. Então, ele fica vivo mais tempo. E aí a gente consegue transplantar esse paciente por causa disso. O outro é porque morre, porque não tem realmente. Não tem doação a tempo para você fazer aquilo ali. Então, às vezes, você está com o paciente que, se ele não for transplantado em 24 horas, ele vai morrer. Porque você tem uns cálculos de exame que faz tudo direitinho, que está ali. Se ele não receber, então, infelizmente, a gente não consegue fazer esse milagre. Esse é o grande problema que a gente tem. Por isso que sair. E a medula, a gente melhorou bastante, porque qualquer pessoa pode doar sangue e também chegar lá e falar, eu quero cadastrar no banco de medula, eu sou um doador de medula óssea. Que não é uma coisa, é uma coisa muito simples. E a gente não tem mais doadores de medula óssea, porque o pessoal faz o cadastro, muda de endereço, muda de telefone e não atualiza o endereço no cadastro. Então, às vezes você acha alguém que é compatível, mas você não consegue localizar o indivíduo porque ele mudou de telefone e mudou de endereço. Nossa, então é interessante que atualize, né, doutora? Esse é um problema da gente, mas melhoramos muito, muito, muito. E Vitória da Conquista, em relação à Bahia, está de parabéns, porque a gente já teve época aqui que da gente ser o maior doador até do que Salvador, de córneas, certo? Transplantagem, já zerou a fila de transplante de córnea aqui uma vez, mas assim, você zera e volta porque está sempre gente entrando. Então, essa questão é muito importante aqui. Então, Conquista, a gente é numa região muito bem aceita essa questão pelo trabalho que é realizado hoje aqui. Verdade. Rose está ali com a participação especial, hein, Rose? Falando manter a vida através de doações de órgãos. É isso mesmo. Que impressionante esse conhecimento. Rose, essa manhã nossa aqui na Melodia está cheia de conhecimentos riquíssimos. Estou assim maravilhada com esses dados que a doutora Ednei está trazendo nesta manhã. Eu também vi, doutora Ednei, um estudo que fala que o Brasil, em 2024, teve a marca de mais de 30 mil e 78 mil na lista de espera. Isso procede, doutora? Procede. E assim, aumentou, foi um pulo muito grande. Uma coisa que ajudou muita gente foi a questão do Faustão. Então, quando você tem uma celebridade que ele precisa e quer transplantada, isso lhe ajuda. Claro que teve conversas que ele furou a fila porque era alguém famoso, isso não existe. Sim. Se existisse, tinha tido processo, né? Então, quem está na fila sabe qual é a localização dele. E a gente tem que lembrar o seguinte, é o tipo sanguíneo. Então, não existe fura de fila. Hoje, a doação de órgãos e o transplante, 99% é feito pelo SUS. Então, o SUS está aí atuante, faz isso. Então, não existe celebridade, não existe o rico, não existe o pobre.
no transplante, na doação, todo mundo é o mesmo, não existe essa diferença. Exatamente. Para fecharmos a nossa entrevista, fala um pouquinho por que o transplante é tão importante. Manter a vida. Manter a vida. Manter, infelizmente, a tristeza de uma família e a alegria da outra. Sim. Então, às vezes, a gente vê muitas famílias assim, olha, a gente não pôde fazer nada, mas a gente está feliz porque a vida se mantém. A gente conseguiu alegrar outras famílias que se não recebesse aquele órgão ia morrer. Então, é a manutenção da vida. Isso. Doutora Ednei, faça suas considerações finais, que só temos agora 2 minutinhos para encerrar esse programa, que foi de grande importância, de muitas informações. Não, eu agradeço o convite, certo? E a gente solicita que avise sua família que você é um doador de órgãos e tecidos. E, ao mesmo tempo, também convidar os profissionais da área de saúde que no dia 5 e 6 de setembro estamos fazendo o 2º Congresso de Doação de Órgãos e Tecidos, a manutenção da vida, onde serão discutidos todos esses assuntos, é voltado para os profissionais da área de saúde, todos eles, independente, é saúde, está voltado a isso, porque é uma área que você tem todas. Então, você precisa do médico, você precisa do técnico de enfermagem, do enfermeiro, da assistente social, da psicóloga. Então, é toda uma interação e da família. Sim, muito bem. Doutora Ednei, fala um pouquinho das suas redes sociais para que as pessoas possam ter mais informações sobre transplante de órgão. Então, até mesmo outras redes sociais que não seja a sua, para que as pessoas possam ver esses dados melhor e ter um entendimento melhor sobre o transplante. A gente tem o Instagram da OPO, OPO_CHVC, que é Complexo Hospitalar Vitória da Conquista. Tem o meu também, DRA Ednei Matos, que a gente está atualizando e colocando alguns dados também. E também tem um site da ABTO, que qualquer pessoa pode acessar e tem várias informações lá, aberta ao público sobre o que é doação, quem pode doar, todo mundo pode doar. Isso. Então, todas essas informações você encontra nesses sites. Ok. Doutora Ednei, desde já gostaria de, mais uma vez, agradecer por esse momento riquíssimo, essa manhã que foi, assim, de grandes aprendizados, informações extraordinárias, onde o nosso ouvinte teve a oportunidade de estar adquirindo mais esses conhecimentos, né? Essas informações. E vamos fazer nossa oração final, agradecendo todos vocês ouvintes e que participou conosco, que mandou mensagem. Então, vamos fazer esse momento agora, um clamor, para que você, ouvinte, esteja pedindo ao Senhor mais entendimento do que é necessário, ok? Se tiver alguma dúvida, pode entrar também no meu Instagram, katia_abadnutri@hotmail.com. Estarei à disposição de vocês para continuar esse bate-papo. Beijo grande. Vamos lá? Senhor nosso Deus, mais uma vez, Pai querido, estamos na Tua presença para Te louvar, glorificar, exaltar o Teu santo nome. Te bendizer, Senhor, por esta manhã que o Senhor nos presenteou. Te louvamos porque o Senhor é o Deus de tudo, dono do ouro e dono da prata, Pai querido. E nesta hora, Senhor, nós pedimos que nosso ouvinte seja renovado e abençoado pelo Teu poder. Essa é a nossa oração, por tudo te agradecemos em nome de Jesus. Amém.